oitavo ano. Eita, turma retada de boa, viu? Pense que vocês estão caprichando aí na participação. Eu estou gostando de ver. Olhe, eu também recebi algumas mensagens de algumas coordenadoras, de algumas diretoras, assim, dos alunos que estão gostando da aula de geografia. E eu fiquei muito feliz, viu? Com essas mensagens. Isso é muito bom. Então, é revigorante, né? É perceber que nós estamos no caminho certo. E qualquer coisa que vocês estão percebendo que não está legal, que vocês não estão conseguindo acompanhar, vocês avisem, viu? Eu não vou adivinhar, né? Eu tento fazer o máximo possível para que vocês consigam compreender o assunto com a maior facilidade. Como vocês sabem, estou trabalhando com o livro, né? Os meus slides, eu coloco o livro para facilitar a vida de vocês, certo? Estou gostando de ver a participação do oitavo ano, da galera retada aí do oitavo ano geral, de várias escolas que estão participando, estou gostando de ver, porque isso é muito importante, a participação de vocês. Então, vamos lá agora, né, para mais uma aula de geografia e saibam que vocês, galerinha do oitavo ano, o sucesso de vocês está garantido, viu? Porque vocês estão caprichando aí nas aulas, participando e as atividades, respondendo tudo direitinho. Parabéns, eu estou gostando de ver. E depois que tudo isso acabar, minha gente, eu quero conhecer vocês, viu? Quero conhecer. Aquele abraço bom. Eita, meu Deus, coisa boa. E vamos lá. Canadá e México. Mais uma aula de geografia. Hoje, abrindo aí um novo conteúdo, capítulo 9. Vocês podem abrir o material de vocês aí na página 143, certo? Capítulo 9, página 143. E aí, vamos falar um pouquinho. Canadá e México. Canadá, um país desenvolvido, rico. E México, um país subdesenvolvido. Pobre, né? Tentando melhorar aí sua economia. Então, vamos falar um pouquinho, algumas características básicas. Então, o Canadá é uma desproporção entre a população de 34 milhões de habitantes e o tamanho do seu território, que é o maior da América e o segundo maior do mundo. Então, no Canadá, existe toda uma desproporção, certo? Da população quanto ao seu território, quanto ao tamanho do seu território. Então, ele é o segundo maior do mundo, mas a quantidade de habitantes é muito pequena. Então, essa é uma característica que o Canadá é um país pouco povoado, certo? E ele é um dos raros países ricos que são abertos à imigração. Os descendentes de franceses, principalmente britânicos, compõem a maioria da população. No México, a população se distribui de maneira irregular por um território de 1.959.247 km², segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México. Cerca de 75% dos habitantes vivem no Planalto do México, que apresenta solos férteis, de origem vulcânica e clima favoráveis à sua ocupação. Então, aqui é só a introdução, certo, do capítulo, bem básico, algumas características que são fundamentais. Então, como eu falei, Canadá rico, México subdesenvolvido, né? Canadá, toda essa desproporção de questão territorial. Então, o país é muito grande para uma população pequena. Então, por isso que o país não é totalmente povoado, ele é pouco povoado. E, além de tudo, tem a questão climática do Canadá, que não favorece o povoamento. E aí, vamos lá. Então, o Canadá, né, em 2015, ele ocupava a 10ª posição no ranking do IDH, né, apresentando um índice muito elevado. Então, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, é um dado, uma estatística, certo? Que serve para que os governantes consigam controlar, ver, né, o que o país está precisando de investimentos. E aí, no Canadá, como ele está com um IDH muito bom, então a gente percebe o quê? Que a qualidade de vida da população é muito boa. Então, aqui, apesar de ainda ganharem menos que os homens pelo trabalho, as mulheres canadenses são responsáveis por 45%
da mão de obra do país. Então, aqui nós temos uma fotografia, né, de uma pesquisadora no Centro de Medicina Regenerativa com células de tronco do Toronto. E aí vocês percebem que ainda existe essa desigualdade, né, da questão financeira, né, que as mulheres acabam ainda recebendo um valor menor que o homem. Então, isso aí é geral, né? Mas vocês observam que mesmo elas recebendo menos, mas elas concentram 45% da mão de obra do país. Então, é muito importante. Então, tem muita mulher já, assim, no mercado de trabalho, né? Então, o Canadá faz fronteira com Estados Unidos. E aí as condições climáticas são muito amenas. Encontra-se a maior concentração populacional do país. Então, na fronteira de Estados Unidos com o Canadá, certo? As condições climáticas são mais amenas, são melhores, certo? Para sobrevivência, porque no Canadá tem muitas regiões frias, como eu já falei. Então, as áreas mais densamente povoadas, que reúnem cerca de 62% da população, são as regiões dos Grandes Lagos e o Vale do Rio São Lourenço. E aí nós temos, no norte do território canadense, tem muito clima frio. Então, nessas regiões de clima frio, é pouco povoado. A densidade, a quantidade, a densidade, né, demográfica é inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, um exemplo simples. Deixa eu ver, da Praça Olímpio Campos para o posto, para sair de lá da cidade, vamos dizer que seja 1 quilômetro. Então, no Canadá, dentro deste quilômetro, só mora uma pessoa. Ou até mesmo não mora ninguém. Então, por quê? Porque no norte deste território canadense, os climas são muito frios. Mas no norte do Canadá, as pessoas gostam muito de fazer turismo. As pessoas gostam de viajar para lá para fazer turismo. Olha que legal. Gastar dinheiro, né? E aí se divertir nesse clima frio, né? Aquelas roupas bem quentes, tem alguns esportes, né? Esqui, que eles fazem muito lá no Canadá. E aí a estrutura demográfica, entre os traços distintivos da estrutura demográfica canadense, está o alto índice de idosos na população. Vejam só, o IDH é muito bom, a qualidade da população é muito boa, então o governo cuida muito da questão da saúde e da educação, os dados são muito bons e os investimentos são muito altos, e aí as pessoas vão ter o quê? Uma elevada expectativa de vida. Então, a probabilidade das pessoas, a média de vida vai ser o quê? 82 anos de idade. Então, no Brasil, são 70, 72, 74, né? Essa é a expectativa de vida. E no Canadá, nós temos 82 anos de idade. Então, nós vamos ter uma grande quantidade populacional de idosos no Canadá. O ruim, viu? O ruim dessa grande quantidade de idosos no país, sabe o que é? É que o governo, né, vai ter que ter jovens, o país precisa de jovens, para suprir a necessidade da população. Por exemplo, os idosos eles se aposentam, né? Eles vão se aposentando. Precisa que tenha jovem para suprir a necessidade, né? Para o jovem ficar com aquele emprego. E aí o que acontece? As baixa natalidade, as mulheres elas não querem ter muitos filhos, então a taxa de natalidade ela faz o quê? Cai. Então a quantidade de filhos é reduzida. E aí, e agora? Quem que vai suprir essa necessidade dessa população? Quem que vai suprir? Aí é onde entra os imigrantes. Né? São as pessoas, né? O governo faz o quê? Ele facilita a entrada dessas pessoas, dos imigrantes. Mas também, ele facilita. Mas também não entra qualquer um, não, viu? Eles querem pessoas qualificadas, eles querem pessoas que estudam bastante para suprir. Porque se um país rico, desenvolvido, a atividade industrial, olha, em larga escala, a porcentagem muito alta, então precisa de pessoas qualificadas. Precisa de pessoas que saibam manusear as máquinas, que saibam programar as máquinas. Então, você tem que ter estudo, senão não vai conseguir
suprir a necessidade do Canadá, certo? Ok, isso aí, essa questão de elevada expectativa de vida, né, baixa natalidade, deu para entender? Então, tem essa questão negativa, né, de ter esse grande número de idosos que o país precisa, certo? Suprir a necessidade da mão de obra, porque os idosos eles vão se aposentar e vai precisar a indústria, o comércio, os serviços vai precisar de mão de obra. Então, tem essa questão. E a grande quantidade de idoso em um país, o outro ponto negativo é para os governantes, que é investimento em aposentadorias, né, pagamento das aposentadorias. Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto. E aí nós temos aqui etnias e línguas. Os descendentes de franceses, principalmente de britânicos, formam a maioria da população canadense. O predomínio de pessoas dessas duas origens e a própria história do Canadá explicam por que o inglês e o francês são os dois idiomas oficiais no país. No entanto, quase 70% da população só fala inglês e apenas uma minoria se expressa nas duas línguas. Outros grupos europeus, além de indígenas, inúteis, migrantes asiáticos, latino-americanos, completa a composição étnica do país. Então, aqui, uma coisa básica, certo? Então, aqui nós estamos falando da composição étnica do país. Quem são? É composto de franceses e de britânicos. E qual a língua que é mais falada no Canadá? O inglês. Mas também, né, são duas línguas oficiais, né? O inglês e o francês. Das duas, que é mais falada é o inglês. Aqui é uma vista, né, panorâmica aí da cidade, né, em 2016, né, habitantes, 2,7 milhões de habitantes e uma das mais populosas do Canadá. Aqui uma vista geral. O movimento separatista de Quebec. A colonização francesa no Canadá teve por núcleo o Vale do Rio São Lourenço, onde foram fundadas as cidades de Quebec, em 1608 e Montreal, em 1642. Em 1763, depois de vários conflitos com os ingleses, os territórios ocupados pela França foram cedidos à Inglaterra, mas o franco-canadense, concentrados no território de Quebec, conservaram diversos direitos, entre os quais os de manter as leis já existentes e a liberdade de idioma e religião. Então, em 1969, os separatistas da província de Quebec obtiveram o reconhecimento e oficialização da língua francesa em todo o Canadá. Em 1980, foi realizado um plebiscito para julgar a separação de Quebec. Em 87, acabaram firmando um acordo, né, com o governo canadense e os separatistas concederam maior autonomia política e econômica em Quebec. Um plebiscito foi realizado em 95 e o não à separação de Quebec venceu por uma pequena margem de votos. Então, existem várias e várias manifestações, né, essa questão dessa separação, né, de Quebec, que era fez parte, né, dessa questão da colonização francesa, né, aí nas proximidades no Rio São Lourenço. E aí eles queriam separar, né, para facilitar a sua comercialização, certo, das suas mercadorias, facilitar sua economia, mas acabaram sendo destruídos, na verdade, pela sua própria população, porque um plebiscito é a população que vota, como se fosse uma eleição, né, que é realizada pelo próprio povo. Então, foi uma pequena porcentagem que acabou, né, dando essa diferença, e Quebec foi o não à separação. Aqui, né, uma manifestação que era a favor dessa separação de Quebec. A economia do Canadá. A economia do Canadá é marcada pelo intenso extrativismo, pela agropecuária moderna e altamente produtiva, e pela industrialização, dependente da economia dos Estados Unidos. Então, no Canadá, né, é um país rico, um país desenvolvido, então vai ser um país com poucas dificuldades, certo? Então, é extremamente marcado pela agropecuária moderna,
por todo esse investimento em tecnologia, em industrialização, porque o país tem condições de suprir, certo? Então, tem condições de investir. E vocês observam, né, que, na verdade, mesmo tendo toda essa questão de investir, né, o Canadá ainda acaba sendo um pouco dependente dos Estados Unidos. E aqui nós temos recursos naturais, né, a taiga. A taiga é uma vegetação que é muito famosa, né, torna o Canadá o país mais produtor de papel e celulose. Então, por quê? Por causa da exploração dessa vegetação nativa, que é de lá, do Canadá. Então, torna o Canadá o país maior produtor mundial de papel e celulose. Então, a extração da madeira é feita em áreas reflorestadas de pinos, com técnicas e equipamentos modernos. Então, existe toda uma preocupação, certo, do Canadá explorar. Eles exploram a vegetação, mas também eles pensam no reflorestamento, em reflorestar. Porque o reflorestar vai fazer com que ele não acabe, com que ele sempre tenha essa vegetação. Então, ele vai estar plantando, colhendo, ele vai estar plantando, colhendo. Então, ele sempre vai ter esses recursos. Então, nós temos a questão também do subsolo, que é muito rico em minerais e energéticos, urânio, cobre, ouro, chumbo, zinco, ferro, petróleo, gás natural, carvão mineral. Então, o Canadá também tem a terceira maior reserva mundial de petróleo e grandes jazidas de carvão. E o relevo de lá é montanhoso, favorece a instalação de hidrelétricas, né? Que tem muitas hidrelétricas no Canadá. 60% da energia elétrica do país é proveniente das hidrelétricas. Porque para instalar uma hidrelétrica é necessário que tenha um relevo montanhoso, porque constrói hidrelétrica nessa queda d'água, nessa parte aí que tem um relevo montanhoso, porque tranca lá, certo, a água, e quando abre as comportas na hidrelétrica, a força da água vai, né, gerar, né, as turbinas e gerando a energia elétrica. Indústria e agricultura. Dando continuidade aí, nós temos a região mais industrializada do Canadá, que é o Vale do Rio São Lourenço. E ele é próximo aos Grandes Lagos, na fronteira dos Estados Unidos. E é caracteristicamente, né, de indústrias modernas e alta tecnologia. A indústria canadense é moderna e alta tecnologia, introdução de alta tecnologia. A modernização e essa tecnologia influencia em quê, professora Isana? O aumento da produção, certo? Então, aumenta a produção, aumenta o din-din, o lucro para os grandes empresários. A agricultura canadense é altamente produtiva e intensiva, com grande utilização de tecnologia. O Canadá se destaca na produção de grãos, como trigo e cevada, dos quais é grande exportador. Então, também a agricultura é bastante produtiva e intensiva, com muita utilização de tecnologia. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o México. O México é cercado por formações de altitudes, que são prolongamentos das montanhas rochosas, e recebem denominações de Serra Madre Ocidental a oeste e Serra Madre Oriental a leste. Então, nós temos também no México tem um clima frio, né, que acaba inibindo a ocupação humana, como vocês já sabem. Se tem uma região de clima frio, vai ter uma pequena parcela da população sobrevivendo ali. E também deserto. Deserto também contribui para essas baixas densidade demográfica. Como no México também tem deserto, vai o quê? Contribuir para que não tenha ninguém sobrevivendo naquele local. Cidade do México, capital do país, em sua área metropolitana, abriga quase o quinto da população nacional, mais de 20 milhões de habitantes. Essa alta concentração populacional faz dela uma das maiores metrópoles americanas, com problemas típicos nas grandes aglomerações urbanas e em países pobres, como zonas de miséria, falta de infraestrutura, índice elevado de poluição atmosférica e tráfico caótico, entre outros. Como vocês sabem, México, um país subdesenvolvido, país pobre
vai ter muitos problemas econômicos e sociais. Então, problemas com miséria, problemas com falta de infraestrutura, problemas de poluição, problema de violência, o tráfico muito louco. Então, vai ter todo esse problema de quê? De infraestrutura. Então, a violência crescente, com destaque para relacionado ao narcotráfico e a violência sexual sofrida por mulheres. Então, a questão, né, do narcotráfico é muito frequente e a violência contra mulheres. Então, observem que México, país subdesenvolvido, com vários problemas econômicos e sociais. E aqui nós temos um pouquinho da população mexicana. Vejam só. É formada predominantemente pela miscigenação entre ameríndios e descendentes dos colonizadores espanhóis. Os indicadores sociais no México revelam grandes contrastes. O país convive com altas taxas de alfabetismo e de mortalidade infantil e mostra lentos avanços sociais. Eu quero que vocês observem aqui essa pirâmide etária, esse gráfico aí. O gráfico é referente ao quê? A população. Características da população. Então, como é que vocês vão observar? Como é que vocês vão entender esse gráfico? Então, observando a base da pirâmide, certo? Que diz o quê? A grande quantidade, certo? De nascimentos. Então, a base é a quantidade de população, né, de nascimento, principalmente a questão do crescimento vegetativo, certo? Então, vocês observam que no pirâmide etária, né, 2016, tem um índice elevado de jovens, então tem todo um crescimento populacional. Então, as taxas de fertilidade, mesmo que vem caindo, né, vem diminuindo bastante essa taxa de fertilidade, que é o quê? O número de filhos por mulher, ele vem caindo bastante, né, mas ela ainda está alta. O que significa o quê? Prejuízos para a população. Então, é um exemplo. Aquela casa com 10 filhos, como chega uma torta, pronto, é uma sentada. Todo mundo come ali uma fatia, beleza pura. Uma casa com 2, aquela torta vai passar a semana toda, todo mundo vai enjoar, né? Então, um país com uma quantidade populacional muito grande, então vai ter o quê? Muitos problemas econômicos e sociais. Então, vai ter muita falta de infraestrutura. Então, a população não vai ter uma qualidade de vida boa. Consequentemente, vai gerar vários problemas. Então, o governo vai precisar investir pesado, né, na melhoria, né, da economia desse país. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Nossa aula vai ficando por aqui. Respondo a atividade na descrição do vídeo. Certo? Respondo a atividade na descrição do vídeo. Fiquem em casa, se cuidem e continuem assistindo, viu? A aula de geografia. Um forte abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau, tchau!